meus irmãos, uma boa noite a todos. No raiar de toda a história humana, a gente vê que disse Deus, haja luz e houve luz, né? Lá em relato de Gênesis. E na sua soberana autoridade, ela foi estabelecida, pois ele criou, então é propriedade dele. E todo o restante da criação seguiu o mesmo padrão, né? Deus falou e tudo veio a existir, né? Deus falou e aconteceu. E esse é o relato que nós temos aqui em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. O relato dessa criação aqui, não é? A beleza desse relato aqui está repleto de ternura. Isso, uma vibrante também emoção, com vários propósitos e propósitos aqui familiares. A criação era o lugar, então, onde Deus preparou para a sua família. Né? Deus preparou, então, aqui um início com Adão e Eva. Deus preparou e ele não abandonou aquele lugar. Mas Deus estava ali. Deus visitava o lugar. Gênesis 3:8. Conversava com eles, conversava com Adão e Eva. Gênesis 2:16. O lugar era magnífico, era belo, tinha beleza, pois estava na presença do próprio Deus. A sua beleza, não é? A sua presença dava propósito àquele lugar e o tornava aquele lugar seguro. Sua presença enchia o lugar de alegria, de amor e de vida. Nesse lugar glorioso aqui da criação, Deus faz uma aliança com o homem. A aliança é um acordo, um vínculo aqui, não é? Entre as partes, em termos específicos. E a promessa, então, era de que Deus andaria no meio deles, Deus estaria com eles. Isso é fantástico, porque o Criador entrou num acordo com a sua criatura, que tinha direitos. A condição para o homem era a perfeita obediência. Deus cumpriria a promessa pactual. Adão, então, não deveria desobedecer a obrigação pactual de não comer do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento. Né? A atitude de Adão, então, ia demonstrar a aceitação consciente da promessa, né? Mantida na aliança. Essa é chamada de aliança ou pacto das obras. Enquanto Adão e Eva viviam na presença de Deus, eles refletiam a glória de Deus entre si mesmo em toda a criação. Porém, Adão desobedeceu, comeu do fruto, quebrou a aliança. E essa queda rompeu perfeitamente aqui o relacionamento com Deus. Quebrou completamente o relacionamento com Deus. Porque Deus é santo e nada que seja ímpio pode subsistir a ele. Adão era o nosso representante no acordo da aliança. As consequências da desobediência, elas se mostram até os dias de hoje e se espalhou por toda a criação, através da história e em todos os corações. Mas será que Deus manteve afastado da sua criação? A boa nova é que Deus providenciou um meio para que o homem volte à sua presença. E é o que nós vamos ver hoje, sobre a beleza da aliança da graça. Deus não era obrigado a fazer nada. Ele poderia ter se ausentado da sua criação, da criatura, mas em vez disso ele veio. Ele voltou ao jardim e chamou, ele vestiu Adão e Eva com vestimentas de pele. E aqui está então a aliança da graça. Deus veio, Deus chamou e Deus vestiu. Deus vem a nós quando estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele vem a nós e nos chama para um relacionamento com Ele. Ele cobre a nossa culpa com a retidão agora do seu Filho Jesus Cristo. De modo que agora a gente pode viver na presença dele, está lá em Isaías 61:10. A graça soberana e gloriosa do começo ao fim de toda a história. Pois Cristo é a nossa salvação, pois Ele foi o nosso representante diante de Deus para assumir então a nossa culpa, a culpa lá em Adão por causa do pecado. E isso acontece desse modo e tem que acontecer assim, pois a penalidade do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E os mortos não podem fazer nada
para recuperar a vida. Depende única e exclusivamente de Deus, em Cristo Jesus. Deus foi ao jardim, fez uma promessa e pronunciou uma maldição aqui contra Satanás. Por inimizade entre ti e a mulher, entre teu descendente e o teu descendente, este lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Esse não foi o estabelecimento da aliança da graça, mas foi a revelação dessa aliança. Essa aliança não foi estabelecida com Adão, mas agora foi estabelecida com Cristo Jesus. E esse acordo, então, agora divino aqui, para redimir a humanidade, estava assentado mesmo antes da criação. Está lá em Apocalipse 13:8. Né? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apesar das atitudes do homem, Deus voltou ao jardim. E Deus prometeu ser o seu Deus. E o povo ser o povo de Deus. Ele fala lá em: eu serei o Deus de vocês, e vocês serão meu povo. Isso é bênção, isso é graça, favor imerecido. E olha o que Deus diz a nós. Olha o que Ele fez por nós. Os versículos aqui então deslumbrando essa dádiva maravilhosa de Deus. Ele disse: estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua, para sempre ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Gênesis 17:7. Êxodo 6:7 diz: tornai-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Lá em Jeremias 24:7 diz: dar-vos-ei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e vós serão meu povo, e serei o seu Deus, pois que voltarão para mim de todo o teu coração. Lá em João 1:14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mateus 1:23 diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus também mandou o seu Espírito, agora para viver em nós. Sua morada mudou lá de um monte para dentro do nosso coração. 1 Coríntios 6:19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E esse cumprimento ainda se dará e acontecerá na Nova Jerusalém. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, descida do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus estará com eles. E Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve essas palavras, pois são fiéis e verdadeiras. A revelação dessa beleza da aliança da graça, tanto no Antigo Testamento, agora passando para o Novo Testamento, né? Nós vemos aqui essa progressão aqui dessa aliança. Os vários relatos, como Noé, Adão, Moisés, não estão substituindo um ao outro, mas estão suplementando um ao outro. E essa revelação, então, vai atingir o seu ponto máximo na vitória do Senhor Jesus Cristo, esmagando a cabeça da serpente, como prometido lá em Gênesis 3:15. Mas qual é a característica dessa aliança? A principal característica dessa aliança da graça é relacional, porque ela é restauradora, não é? A aliança nos reconcilia com Deus, define o modo como vamos viver agora nesse relacionamento com Ele. Então, olhando para essa aliança, sendo relacional, Ele deixa uma carta de amor mostrando como nós devemos andar agora com Ele. Ele se refere a nós com uma linguagem relacional, chamando-nos de filho, fazendo a sua propriedade particular, dizendo que fazemos parte de uma família agora, e recebemos promessas, obrigações, responsabilidades e privilégios. E essa aliança também estabelece um relacionamento nosso para com Deus e também nosso para com o nosso próximo. Quando perguntaram a Jesus, qual é o maior mandamento? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Então essa aliança de Deus aqui é uma aliança relacional. Ela é soberanamente iniciada por Jesus Cristo.
Ele disse: não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu, pelo contrário, que vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então essa aliança ela é relacional. Segundo ponto, essa aliança ela é sustentada por Ele. Essa aliança ela é segurada por Ele, assegurada por Ele. Deus é o guardador dela, capaz de nos manter firmes, guardado na palma das suas mãos. João 10, 27 a 30 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, pois eu e o Pai somos um. Então essa aliança, ela é relacional, essa aliança ela é sustentada e assegurada pelo próprio Deus, e essa aliança ainda ela é passada de geração para geração. A fidelidade de Deus é de geração em geração. Os filhos dos teus servos vão habitar seguros. Salmo 101, Salmo 102, 28. De igual modo, a nossa responsabilidade atinge a nossa geração posterior. Promessas, privilégios e obrigações devem ser passados de geração em geração. Salmo 78, 2 a 6 diz: abrirei os olhos em parábolas, publicarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos, aprendemos, o que contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Cantaremos e contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou os pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez o referissem aos seus descendentes. Aliança passada de geração em geração. E Pedro enfatizou essa característica no seu sermão do Pentecoste, lá em Atos, no capítulo 2, 39, diz: pois para vós outros é promessa, para os vossos filhos e ainda os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Vemos, pois, aqui que Deus teve piedade de mim e de você, Deus teve piedade de nós. E admitindo, então, agora, na comunhão da sua igreja, também se compadeceu da nossa posteridade. Como lemos em Gênesis 17, 7, estabeleceria minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Deus nos concede esse privilégio de dedicar também a Ele as nossas vidas, mas também a vida dos nossos filhos. Assim como Marcos capítulo 10, 13 a 16, nós temos um relato ali de as pessoas levando as crianças para Jesus. Lhe trouxeram algumas crianças para que tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai-me a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as no braço, impondo-lhe as mãos, abençoava. Essa mensagem do Senhor com essa beleza dessa aliança da graça que é relacional, que é sustentada por Ele e que é passada de geração em geração. É nessa mesma fé, é nessa mesma esperança que nós devemos olhar para Cristo e saber que a aliança dele está conservada e guardada nele mesmo. E é um privilégio, é uma dádiva que é dada por Deus para nós participarmos dessa aliança, pois por nós mesmos nós quebramos ela lá em Adão. Mas em Cristo Jesus nós fazemos parte dessa nova aliança. E o privilégio de parte dessa aliança é que Jesus conquistou que podemos viver na presença de Deus. Momento após momento, ano após ano e dia após dia, o povo de Deus vive em sua presença. Como cantamos no hino de número 110, um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo sem mais poder voltar. Mas Ele tomou-me em seus braços, firmou-me os meus passos e agora andamos juntos voltando para lá. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, o qual meu Pai me aguarda e é onde eu vou morar. Não há no mundo inteiro nenhum outro companheiro que mostre tanto zelo voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais fica essa vida com Jesus. É um privilégio, não é? Estar na presença do próprio Deus. E isso então vai mostrar e vai irradiar numa vida agora com o próprio Senhor Jesus Cristo. E viver na presença dele permite refletir a glória do nosso Deus, assim como era antes da queda lá no Éden. Então agora ele nos restaura para vivermos como era lá no Éden.
Um formidável privilégio estar na presença do próprio Deus. Após ouvir isso, que a aliança das obras foi quebrada por nós em Adão. Mas Deus então proveu um meio para voltarmos à comunhão com Ele. Em Cristo Jesus, a nova aliança, a aliança da graça, que o próprio Deus fez com o seu Filho e cumpriu a aliança, colocando o seu Filho ali na cruz do Calvário, matando por causa do nosso próprio pecado, mas ressuscitando para a nossa vitória em Cristo Jesus, para que hoje tivéssemos vida, estivéssemos na presença dele, esmagando a cabeça da serpente, e hoje então podemos estar na presença do nosso Deus. E após ouvirmos isso sobre essa aliança da graça, devemos colocar-nos diante de Deus na dependência dele, seguros de que ele mesmo está guardando as nossas próprias vidas. Você já tem um relacionamento com Deus? Se não, eu te conclamo a ter esse relacionamento com Ele. Buscar esse Deus que é único, que é verdadeiro, que é fiel, que nos guarda, que nos protege, que nos salva. Peça perdão pelo causa dos seus pecados. Reconheça Ele como seu Senhor. Reconheça Ele como seu Salvador, pois Ele é o único caminho, verdade e vida, não tem outro. Agora, se você já tem um relacionamento sincero com Deus, eu pergunto, no que a sua vida está diferenciando da vida das outras pessoas da face da terra? Todos nós devemos agradecer a Deus pelo privilégio da vida hoje e pelo privilégio também da presença do próprio Deus, que é graça, que é amor, que é vida e que é salvação. E também a vida do Senhor Jesus Cristo é esperança, pois é a certeza de um bom final. Vivamos olhando para o Senhor, que é sustentador dessa aliança, que Ele quer um relacionamento conosco, como dizemos que é uma aliança relacional. Esse Deus, então, que nos garante, nos assegura que vamos continuar firmes, porque Ele mesmo vai nos manter seguros nele. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Pois nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aliança da graça. Beleza da aliança da graça em Cristo Jesus. Que nos garante que uma vez salvos para todo sempre. E essa aliança, ela deve ser passada e transmitida de geração a geração. A nós e aos nossos filhos. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus nos sustente, que a gente possa contar para a geração vindoura a beleza da graça de Deus nos salvando. Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos mostra, Deus, e revela o poder do Senhor, ó Deus, e a graça e a misericórdia do Senhor para conosco. Pois, ó Deus, um dia o Senhor entregou o Seu próprio Filho a morrer em nosso lugar. Glória seja dada ao Teu nome. Nos abençoe, nos guarde, nos sustente, nos proteja, para que possamos viver, para agradar, para exaltar, para bendizer ao Teu santo e bendito nome, que é o único sustentador da aliança, que é o Deus que entra num relacionamento conosco, que nos tira do laço da morte e nos traz para um reino de luz. Assim, Deus, obrigado também, Deus, porque o Senhor providenciou um meio para que pudéssemos contar à geração vindoura a Tua imensa graça. Nos abençoe, nos guarde, nos salve, em nome de Jesus. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham todos um dia abençoado, um bom domingo e uma semana abençoada pelo nosso Deus. Deus abençoe. No princípio era aquele que a palavra está